estas coisas se tornaram exemplos para nós. Fale para quem está do seu lado, diga assim: essas coisas se tornaram exemplos para nós. Que coisas são essas? A Bíblia vai continuar falando dessas coisas, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras. É meio forte, né? Não vos façais idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Versículo 11. Preste atenção. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Amém, queridos? Você pode falar comigo: essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. De quem, gente? Dos ímpios? Não, nós que temos a fé em Deus, você que crê em Deus, você que professa o Evangelho, professa Jesus, ou você que crê em Deus, está vindo, se achegando para Deus. Essas coisas foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem, e aí tem uma dica: os fins dos séculos têm chegado, ainda mais nós, essa geração atual. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Versículo 14. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Meus amados, é uma linguagem querida, né? Agradável, dócil. Meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Versículo 18. Versículo 18. Considerai o Israel segundo a carne. E essa parte, ela é muito interessante, porque nós vamos daqui a pouco para o Israel da carne. Considerai, porque tudo que aconteceu com eles é para exemplo para nós, para que nós não cometamos as mesmas coisas. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. As coisas que eles sacrificam é a demônios e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. É possível, quem tem fé em Deus, é possível alguém que tem confissão em Deus, que diz que crê em Deus, que eu acredito em Deus, eu sigo a Deus, é possível que alguém que crê em Deus se associar a demônios? Sim, é possível. É possível um cristão se associar a demônios? Sim, é possível. É possível que alguém que nasceu de novo, que já foi salvo, se misturar e se associar com demônios? Sim, gente, é fato, é possível, isso ocorre. E aqui o apóstolo está advertindo: eu não quero que vos torneis associados aos demônios, senão ele não estaria dando essa advertência. O texto continua:
Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Aí o texto continua no versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse. E o texto aqui continua dando várias orientações. Aí o versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui está uma advertência para nós. Esse capítulo 10 de 1 Coríntios, ele está intrinsecamente ligado a Deuteronômio capítulo 32. Eu queria que você abrisse Êxodo capítulo 32. Agora vamos lá para Êxodo capítulo 32, por gentileza. Nós vamos voltar para Êxodo, porque nós não queremos correr naquilo que Deus e o Espírito Santo começou a trazer para a nossa atenção. Porque muitas vezes pensamos que nós, que queremos em Deus, não temos problema com isso. E que nós não vamos ser tentados nessas áreas. Ou que nós não vamos pecar contra o Senhor. No final da mensagem passada, uma irmã querida, a Margarete, acho que não está aqui hoje, ela chegou até pé, pastor, e ela falou assim, eu escrevi a frase. Eu disse para ela, vou usar na próxima mensagem. Ela falou assim, pastor, aquele jeito dela. Estava pensando ali, pastor, enquanto você pregava. Como a gente pode fazer e levar outros a pecar? Eu falei, irmã, isso é uma grande verdade. Enquanto ela ouvia a mensagem, falou, pastor, me veio ao coração. Enquanto o senhor pregava, como a gente pode levar outros a pecar? Como a gente pode fazer com que outras pessoas sejam levadas a pecar por causa da nossa influência? Ou seja, eu posso, você pode influenciar outros a fazer o que Deus não mandou fazer. A gente pode incentivar pessoas a fazer o que Deus não mandou fazer. Isso é exatamente o que aconteceu aqui em Êxodo capítulo 32. Vamos lá para a palavra de Deus? Vamos voltar para Êxodo juntos? Abra sua Bíblia, liga sua Bíblia e vamos ler. Eu queria que você participasse. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, a partir do versículo 1, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Todo mundo aí comigo, ligado? Amém? Aham. Obrigado pelo incentivo, irmã. Você está ligado mesmo? Hã? No versículo aqui, 2, aqui continuando, aí o texto fala assim, ainda faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, não sabemos o que aconteceu. Versículo 2, disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-ma. Então todo o povo tirou das orelhas, e as argolas, tirou das orelhas as argolas, e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, de madrugada, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas. Aí aqui está exatamente o que aconteceu, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 10. O povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Levantou-se para divertir-se. Versículo 7, então diz o Senhor Moisés, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. E fez para si um bezerro fundido e o adorou
ele se sacrificou, sabendo que Deus sabe de tudo. Deus não estava lá embaixo, estava no monte com Moisés. E Moisés não sabia o que estava acontecendo. Mas Deus já falou: Moisés, desce porque o povo tá desenfreado. O povo está fazendo uma festa. Não para mim, mas para os ídolos. E eles estão se corrompendo, estão bebendo, estão comendo e estão se divertindo. Aí disse mais o Senhor a Moisés. O Senhor continua falando: tenho visto que esse povo é de dura cerviz. Aí o texto aqui continua dizendo, mas Moisés intercede no versículo 11. Agora no versículo 15, e voltando-se Moisés do monte, desceu do monte com as 2 tábuas de testemunho. Nas tábuas escritas, ambas os lados, de um lado e de outro, estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também escrita, era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Gente, o próprio Deus escreveu com o dedo dele nas tábuas de pedra. Eram as escrituras que o próprio Deus imprimiu nas pedras, de um lado e de outro. E Moisés desce, e quando ele chega lá embaixo, e quando ele olha para aquilo, nós vamos só adiantar o versículo. Versículo 25. Vamos lá, o versículo 25. Êxodo 32, no versículo 25. No versículo 25 aqui, o texto fala assim: vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Desenfreado. Algumas vezes eu falo, o povo estava solta. Mas eu fui ontem investigar um pouco mais essa palavra. E essa palavra, até na King James, na Bíblia em inglês, que ela está bem próximo daquilo que a palavra no sentido diz, fala assim: and they were naked. E eles estavam nus. Vendo Moisés, descendo Moisés, quando ele chega ao pé do monte, ele viu que o povo estava nu. A palavra no hebraico é para, que quer dizer, o povo estava exposto, o povo estava descoberto. E quando eu fui investigar essa palavra, o Senhor me falou assim: toda vez, quando uma pessoa se expõe aos ídolos, ela fica desprotegida da minha presença. O povo estava nu. O povo ele foi colocado à vergonha dos inimigos. O texto aqui diz isso. Quando Moisés olhou, estava desenfreado, estava nu, pois Arão o deixara à solta, para vergonha no meio dos seus inimigos. E a palavra vergonha aparece aqui, para vergonha. Ou seja, o povo estava exposto, estava nu, o povo estava descoberto, suscetível aos demônios. Porque nós lemos há pouco, em 1 Coríntios capítulo 10, que os sacrifícios que eles ofereceram lá foram a demônios. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Não foi a Deus que eles ofereceram, foram aos demônios. Ou seja, quando eles construíram, pode colocar a foto, o bezerro de ouro. Quando eles construíram esse bezerro aqui, quando eles colocaram esse bezerro, eles fundiram e eles construíram esse bezerro de ouro, eles estavam, na verdade, adorando a demônios. Cadê a imagem? Pode soltar aí, querido. Está atrás de mim? Thank you. Quando eles construíram essa imagem de um bezerro de ouro, na verdade, eles estavam adorando a demônios. Nós falamos semana passada que era comum nos deuses cananitas eles adorarem. Mas também eu fui descobrir na Bíblia que o povo hebreu tinha prática de adorar aos ídolos do Egito. Eles tinham prática. É por isso que eu falei semana passada que aquilo que você é familiarizado, a gente tende a adorar. A gente tende a voltar para os ídolos familiares. Aquilo que lhe é familiar. Aquilo que você convive. O povo cresceu no Egito. Logicamente que eles ainda não eram convertidos. Deus escolheu Abraão, mas o povo por anos se corromperam e eles aprenderam os costumes do Egito. E lá no Egito havia um Deus, uma divindade que era muito respeitada. Havia lá uma divindade chamada Apis. Apis foi o mais importante de todos os animais sagrados no Egito. E o animal que eles usavam para adorar era um boi novo, um young bull. Era um touro novo. Por isso que eles criaram um bezerro de ouro.
Porque eles associaram Yahweh, Jeová, ao Deus que tirou eles do Egito, que é o Deus de Israel, eles associaram aos deuses que eles estavam familiarizados. E muitas vezes, a gente, inconscientemente, a gente faz a mesma coisa. Como, pastor? Como que a gente faz a mesma coisa? Vamos abrir comigo. Abra em Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Profeta Ezequiel capítulo 20. Eu descobri um texto que mostra isso. E parece que não tem nada a ver com o contexto, mas tem tudo a ver. Ezequiel capítulo 20, eu vou ler na ARA. Ezequiel capítulo 20. Nós vamos ver aqui uma passagem que mostra para a gente que o povo de Israel, eles fizeram algo com aquilo que eles estavam acostumados. Ezequiel capítulo 20, no versículo de número 6, a partir do 6, Ezequiel 20, a partir do 6. Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito, para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos. E não vos contamineis com o quê? Com os ídolos do Egito. Está aí o problema. Eles fizeram exatamente com aquilo que eles estavam acostumados. E a gente faz a mesma coisa quando a gente vem para Cristo. Quando a gente vem para Deus, a gente vai levantando os ídolos que a gente, sem perceber, a gente acha que não é ídolo. Mas Deus sabe, porque Deus sonda o nosso coração. E muitas vezes a gente vai se embriagando. A gente vai se embriagando, a gente vai comendo, a gente vai divertindo, fazendo festas, mas são festas que estão sendo feitas para demônios e não para Deus. O texto continua, versículo 8, mas rebelaram-se contra mim e não quiseram ouvir, ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Está vendo aí? Nem abandonava os ídolos do Egito. Porque os ídolos deles não era apenas o bezerro de ouro aqui, ó, o touro aqui. O problema não era o touro em si. O problema, a causa do problema, queridos, estava aqui, ó, no coração. Olha o que diz Ezequiel, no versículo agora de número 16 e 17. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Os seus corações andavam após os seus ídolos. Enquanto nós estávamos lendo com os jovens, agora recentemente, Atos, eu cheguei numa passagem de Atos, capítulo 7, que fala assim, enquanto, acho que era Pedro, que estava pregando ali para algumas pessoas, ele fala assim, pois nos seus corações voltaram para o Egito. Quando eles levantaram aquele bezerro, no coração deles, eles queriam voltar para o Egito. Eles queriam voltar. Queriam abandonar a fé, aquilo que eles estavam sendo advertidos. Isaías 44, abra comigo Isaías 44. Há uma advertência do Senhor para mim e para você. Isaías capítulo 44, a partir do versículo 9. E já nós vamos ir para a parte culminante dessa palavra, que Deus me direcionou a continuar. Porque esses ídolos que a gente vai ler agora, nós precisamos entender que ídolos são esses. A advertência do Senhor para mim e para você, a partir do verso 9, Isaías 44, a partir do 9. Todos os artifícios de imagens de escultura são nada. Primeira coisa, são nada. Essa imagem, aquilo que eles fizeram, não são nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus, ou fundiria uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos. Quem busca e quem pratica algum tipo de idolatria. E talvez você fale, pastor, eu não pratico idolatria.
Eu vim lá de uma cultura que praticava, hoje eu não pratico mais. Paulo está dizendo em Coríntios, cuidado. Está escrito, o exemplo está aqui para que vocês não cometam as mesmas coisas. Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos os que se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo, o martelo. Arão, foi ele que fez o ídolo. Não saiu do nada. Ele foi muito rápido em justificar. Não, joguei no fogo e saiu um bezerro. É assim que a gente faz também. Quando Deus nos confronta, a gente espirra para o lado. A gente vai sempre buscar alguém para acusar. E a gente não assume os posicionamentos do nosso coração. E aqui o texto fala, ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com um lápis espoja uma imagem. Alisa com a plana, marca com um compasso e faz a semelhança, a beleza de um homem que possa morar em sua casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um orvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte da sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem, se ajoelha diante dela, metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Já que aguento, contemplo a luz, então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me porque tu és o meu Deus. Não sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender, nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer. A minha oração é para que hoje eu e você venhamos cair em si. Metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas a carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu. Escute bem, o seu coração enganado o iludiu. O pecado, queridos, a idolatria, o pecado nos leva ao auto-engano. Todas as coisas que nós colocamos ou prezamos, ou ocupam o lugar de Deus na nossa vida, tem potencialmente o poder de nos enganar. Sejam coisas, pessoas, você mesmo, situações. Tudo que você coloca no lugar ou no tempo de Deus tem potencialmente o poder, a capacidade de enganar o seu coração. Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração, versículo 20, do seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. Vamos voltar lá para o texto que a gente está refletindo, lá em Êxodo 32. Voltemos para lá, queridos. Aqui em Êxodo 32, a Bíblia diz que o povo se ajuntou para comer, versículo 5 de Êxodo 32. O povo se ajuntou para comer, para beber e levantou-se para divertir-se. Agora, o que é que lhe foi pedido para fazer aquele bezerro? O que foi pedido ao povo para construir aquele bezerro de ouro? Brincos de ouros, argolas, brincos, tudo que eles haviam de ouro, de prata, de coisas, de especiarias, de coisas especiais, foi dado para eles. Ou seja, aquilo que eles tinham de posse era algo precioso. Eles tinham posses. E aquela posse que eles tinham de ouro, queridos, não veio pelo esforço deles. Aquela posse que eles tinham de ouro, de prata, de riquezas, foi Deus que havia os dado. Foi o próprio Deus que lhes deu. Como? Eles não trabalharam por aquilo. Eles não tiveram que fazer negociações.
Deus, na sua graça, na sua infinita misericórdia, quando o povo estava para sair do Egito, Deus deu ao povo favor diante dos egípcios. E a profecia bíblica diz que Deus já tinha preparado isso lá em Êxodo, lá em Êxodo, no início. Eu queria que você abrisse comigo rapidamente, a gente vai para alguns textos rapidamente. Êxodo capítulo 3, você pode abrir comigo? Êxodo capítulo 3. Olha como que os ídolos, como que aquilo que nós adoramos, a gente vai facilmente sendo enganado por aquilo que Deus nos dá. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu iria criar essa frase: eles se embriagaram com aquilo que era bom e que Deus os deu. Eles se embriagaram com as bênçãos que Deus deu para eles. O povo se embriagou com as bênçãos, com a prosperidade que Deus entregou para eles. Olha o que está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 21 e 22. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro, está vendo aí? Vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Lá no começo do plano de Deus com Moisés, Deus falou: Moisés, no capítulo 3, eu vou te enviar para lá, e quando chegar lá você vai ver, eu vou dar favor ao meu povo, e eles vão despojar os egípcios. Porque o Egito naquela época era como a maior nação do mundo hoje. Economicamente falando, os Estados Unidos é a maior potência econômica ainda hoje. É o maior PIB do mundo, está na América. Seria como assim, a grande força econômica do mundo era o Egito. E Deus falou assim: vou dar favor a vocês, e vocês vão despojar os egípcios. Agora, não para aí. Êxodo capítulo 11. Êxodo capítulo 11, versículo 1 ao 3. Êxodo capítulo 11, do versículo 1 ao 3. O que o povo fez com as bênçãos que Deus deu para eles? Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Versículo 2, agora fala aos ouvidos do povo, que todo homem, Deus deu a dica, peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Êxodo capítulo 12, versículo 35 e 36. Êxodo capítulo 12, verso 35 e 36. E aqui está uma coisa fantástica. Aqui acontece uma transferência de riqueza, literalmente. A Bíblia diz que a riqueza do ímpio será depositada no justo. Os hebreus foram justificados por Deus através do sangue de Cristo na Páscoa. E Deus falou assim: eu vou tirar vocês com mão forte, mas não vou somente tirar vocês, vou livrar vocês de lá, mas eu vou transferir riquezas para vocês. E Deus, aqui no capítulo 12, de versículo 35 e 36, fala assim, o 35, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor, fale comigo, o Senhor, não foram eles, não foi o braço deles, não foi a inteligência deles, mas o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Você pode falar comigo isso? Despojaram. Você pode, por favor, nesse verso final, colocar na NVI para a gente ver? Coloque na NVI esse último texto, o 36. Despojaram, acho que é a mesma coisa, e despojaram os egípcios. Acho que tem a versão aí também, NVT, se tiver você coloca para a gente, a versão transformadora. Se tiver, solte ela para nós aí. A Bíblia diz que Deus deu para eles muita riqueza, não foi pouco não.
Assim, os israelitas tomaram para si, vamos lá? Tomaram para si, a outra parte sumiu, as riquezas dos egípcios. Assim os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Gente, o povo de Deus, os hebreus, o povo saiu do Egito rico, abastecidos. O povo que era escravo saiu transbordando. Essa é uma figura bíblica porque mostra que Jesus, ele se fez pobre. Jesus morreu na cruz, se fez pobre para enriquecer a muitos. Enriquecer de todas as formas, espiritualmente primeiramente, enriquecer você na sua família, enriquecer você, que você seja um homem abençoado, próspero e que você possa representar bem a Deus nessa terra. Os egípcios se tornaram, os hebreus se tornaram a cabeça das nações. O povo de Israel tornou-se o destaque. Deus escolheu eles para serem a referência, o modelo para as nações. E Deus falou assim: vou fazer de vocês um grande povo, a promessa que Deus havia dado para Abraão lá atrás. Vou fazer de vocês um grande povo. E Deus agora os tira do Egito com as riquezas do Egito. E eles saem, eles vão. Êxodo capítulo 25, vamos lá, vamos andar um pouquinho mais. Fazer uma pergunta: qual o propósito de Deus dar tanta riqueza para eles? Qual o propósito de Deus entregar tanto ouro, tanta prata, tanta coisa maravilhosa? O povo saiu abastecido. Tem um propósito. No capítulo 25 de Êxodo, disse o Senhor a Moisés, versículo 1, versículo 2, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis. O que Deus pediu para o povo? Ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Me farão, o propósito está aqui, o propósito é esse. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus deu para o povo bênçãos. Deus deu muitas bênçãos para os hebreus. E sabe o que eles fizeram? Eles se embriagaram com as bênçãos. Eles se embriagaram com as bênçãos. Eles ficaram tão abastecidos, tão cheios de bênçãos. Mas havia um propósito. Deus falou assim: olha, parte daquilo que eu estou te dando, vocês vão trazer para mim. Parte do que eu estou te dando, vocês vão trazer para o meu templo, para que a minha glória repouse no meio de vocês e eu possa ter um santuário para habitar. Aqui está o propósito das bênçãos e da riqueza. No capítulo 32, que nós lemos mais cedo, no verso 2 ao 4, a gente vê o uso incorreto e indevido das bênçãos. Na hora que o povo chega para Arão, Arão fala assim: ok, então já que vocês querem que eu faça alguma coisa, me tragam o que vocês têm, me tragam o ouro de vocês. Gente, sabe que eu olho para essa passagem? Eu vejo uma exuberante generosidade para aquilo que não é para Deus. O povo saiu arrancando, e o texto no original é literalmente dizer: arrancaram, e foram jogando, foram dando tudo que eles tinham para criar um ídolo. Foram arrancando o que eles tinham para oferecer para si mesmos, para criar um ídolo que satisfizesse os seus olhos. Assim também a gente faz. Quando se trata daquilo que é o nosso interesse, o nosso prazer, a nossa vontade, os nossos propósitos humanos, que geralmente são corrompidos facilmente, porque a Bíblia diz que as obras da carne, elas são manifestas. E as obras da carne são essas. Coloque para mim aí Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras, as nossas vontades carnais, as nossas vontades humanas
são exatamente como diz a Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras da carne são estas. Quais são elas? Uma das primeiras é a idolatria. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são essas: prostituição. Qual foi o pecado do povo? Prostituição. Eles se prostituíram, eles trocaram Deus por um ídolo que eles criaram. Isso é prostituição. Eles deixaram Deus e voltaram-se para adorar falsos deuses. Deixem a prostituição, impureza. Por isso que Paulo fala lá, que vocês não cometam qualquer tipo de imoralidade. Imoralidades. Essas coisas não pertencem mais a nós. Lascívia, verso 20, idolatria, são as obras da carne. Todos nós estamos suscetíveis, se nós não nos colocarmos no lugar de quebrantamento, queridos. Se a gente não se coloca em quebrantamento diante do Senhor, e a gente não coloca a nossa vida, sabe, rendida aos pés do Senhor, se a gente não depende do Senhor diariamente, a gente facilmente vai para essas coisas. Idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, está aí, ó, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora disse, preveni vocês, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. E a advertência de Coríntios capítulo 10 é, ei, preste atenção, tudo que aconteceu com eles é para advertência nossa. Tudo que aconteceu com eles é para que nós não cometamos as mesmas coisas, porque estamos suscetíveis a cometê-las. Estamos suscetíveis a cometê-las. Em Êxodo capítulo 32, eles usaram indevidamente as bênçãos que Deus deu para eles. Lá em Êxodo capítulo 35 agora, a gente vai ver o uso correto das bênçãos. No capítulo 35, o homem de Deus, Moisés, o líder que não se curvou diante da pressão das pessoas, aquele que crê em Deus, aquele que acredita em Deus, mas que vai pela onda da popularidade, que segue a pleia, que segue a multidão, que segue as vozes. Não, vem comigo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, vamos lá, vamos fazer. É seguir as vozes da multidão. Você não foi chamado por Deus para seguir a voz da multidão. Você foi chamado por Deus para ouvir, escutar a voz e seguir a voz do Senhor. A voz do Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Somente a mim vocês prestarão culto e adoração. Nada mais a nenhum outros deuses. E agora Moisés, o líder que tinha um coração no lugar certo, ele chega agora e ele usa corretamente as bênçãos. No capítulo 35, no verso de número 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Versículo 21. Veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o serviço e para as vestes sagradas. 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Aqui está agora o uso correto das bênçãos. Eles estão usando as bênçãos de modo correto. Fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofo e essas coisas aqui, todos eles, 24, todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor, trazia. E todo possuidor de madeira e outras coisas mais. E aqui você vê o uso correto. O versículo 29 fala assim, o 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado que fizesse por intermédio de Moisés. E aqui eu quero encerrar sobre a advertência de Deus para o meu coração, para o seu coração. Como nós precisamos cuidar, queridos, para que a gente não se embriague com aquilo que Deus nos entrega.
Você precisa vigiar o seu coração, para que você não fique numa postura de tranquilidade, de mornidão, de festa, divertir-se. O povo se assentou, a linguagem que é usada em Coríntios é a mesma coisa. Tem problema ter festa? Não somos contra a festa. Não somos contra beber e comer. O problema é quando você canaliza tudo isto para o seu bel somente prazer. Quando você não dá a devida honra e glória ao Senhor. Quando você troca a ordem, quando você prioriza o seu bem-estar. Somente o seu bem-estar. Jesus não veio para a terra para fazer você ter uma vida muito boa aqui na terra, queridos. Ele veio para me salvar para ter uma vida boa. Ele veio para salvar você, para que você possa hoje aqui viver na terra, representando quem Ele é, para que você possa viver uma vida intensa aqui na terra, como Jesus viveu, para que você possa levar uma multidão, tirar elas do reino das trevas, do reino da negridão, e levar essas pessoas para o reino do Filho do amor, o Filho da luz. Isso implica uma vida de renúncia e de abnegação constante, de morte constante. Porque eu morro todos os dias, Paulo diz, eu morro todos os dias, eu esmurro-me na própria natureza para não fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me chamou, para agradar aquele que me chamou. Isto é o princípio de você não adorar a si mesmo, não adorar a você mesmo, não adorar os ídolos que estão ao seu redor, os ídolos que você está familiarizado. Eles se embriagaram e eles se intoxicaram. Eles se intoxicaram com as próprias bênçãos que Deus havia dado para eles. Cultuar as bênçãos, ao invés de cultuar o doador das bênçãos. Cultuaram a criatura, ao invés de cultuar o Criador. Adoraram aquilo que foi criado por mãos humanas, ao invés de adorar aquele que cria todas as coisas e nos dá para o nosso aprazimento, para que nós tenhamos sim uma vida feliz, abençoada, mas que nós tenhamos um senso de propósito. Tudo que você tem, que você é para a glória de Deus. Por isso que o texto que lemos em Coríntios termina assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. A pergunta é: pastor, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Você pode fazer tudo, desde que seja para a glória de Deus. Se aquilo que você está fazendo ou fez semana passada não deu glória para Deus, você está pecando. É simples assim. Nós não nos movemos por regra, nós não somos direcionados por regras. Vamos falar disso no dia 28 de maio agora. Haveremos de ter uma grande celebração de Pentecostes. Um culto especial. Nós vamos caminhar nisso, porque nós vamos terminar Pentecostes. Pode colocar aquela tela sobre ali, os grãos? Queria só trazer para vocês essa ideia. Nós estamos nas semanas sagradas. Essas semanas que a gente está vivendo hoje no calendário bíblico é chamada a festa das semanas. Nós estamos exatamente no calendário de Deus, na festa das semanas. Estamos vivendo essa festa, chamada festa das semanas. E ela vai ser celebrada no dia 28 de maio agora. Em todo lugar onde pessoas compreendem e adoram ao Senhor, vai fazer lembrança do que Jesus já cumpriu, mas que ainda está trazendo efeito no nosso presente hoje, que estamos vivendo os efeitos desse cumprimento de Pentecostes. Nós estamos na festa das semanas. Deixa eu falar algo para você, as bênçãos que Deus te dá, é para que você possa reproduzir outras bênçãos e ser um mordomo das bênçãos que Ele te confiou. Amém? Que aquilo que você tem, que você é, seus filhos, sua família, sua vida, seu tempo, suas posses, seus negócios, seu carro, sua casa, suas ferramentas, o que você faz, tudo venha a ser para a glória de Deus, o nosso Pai. Quero convidar aqui o Júnior, que vai estar daqui a pouco orando com a gente. Eu queria que você pudesse curvar sua cabeça onde você está. Eu queria convidar a Hannah que viesse fazer aqui comigo
aqui está tangendo conosco. Eu queria que o Júnior já estivesse aqui do meu lado. Nós vamos orar juntos nesse momento. E nós vamos trazer o nosso coração em reverência ao Senhor nesta hora. Trazer o nosso coração em sujeição, em submissão à palavra de Cristo para o nosso coração. Pai, nesta manhã, nós oramos para que a revelação e o conhecimento de Cristo possa ser aberto diante de nós. Que nós possamos, ó Pai, fazer um autoexame, uma auto-checagem. Que possamos fazer hoje um raio-x em nosso coração. Porque todos os pecados começam do coração. É do coração para fora. E nós oramos hoje, ó Pai, que o Senhor venha passar em nós, ó Deus, essa palavra viva, que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A Tua palavra, ela é viva e eficaz, e a Tua palavra, ela é capaz de penetrar lá no mais profundo do nosso ser, e ela é apta para discernir as nossas motivações. E eu oro, ó Pai, para que o Senhor venha sondar o meu coração e o coração de cada pessoa aqui hoje. Que o Senhor venha sondar o coração da sua igreja, meu Pai. Sonda, ó Deus, o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau. E guia-nos, ó Senhor, por caminho eterno, pelo caminho da vida. Não queremos ser como aquele povo que foi de dura cerviz. Não queremos ser pessoas que resistem, ó Deus, que dificultam o trabalhar do Senhor em nosso coração, em nossa vida. Queremos dizer sim para o Senhor, queremos abrir o nosso coração e permitir que o nosso coração se converta inteiramente ao Criador, ao doador de toda boa dádiva. Porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda bênção vem do Pai das luzes, toda bênção vem de Ti, ó Pai. E nós reconhecemos que tudo que somos e temos vem do Senhor, meu Deus. E nós não queremos nos embriagar, e não queremos trair, não queremos prostituir com as coisas que o Senhor tem dado a nós. Queremos sim Te honrar e fazer tudo para a glória do Seu nome. Nos ajuda, nos guarda, nos livra do mal. Nos livra, ó Pai, dos ídolos familiares, dos ídolos do lar, dos ídolos, ó Pai, ó Deus, que fazem parte da nossa história, que fazem parte do nosso conjunto de entendimento e de experiências que tivemos em nossa vida. E desconstrói, ó Pai, os altares que levantamos para Baal. Desconstrói os altares que levantamos aos ídolos, ó Deus. E venha construir dentro de nós um profundo senso de dependência, de amor, ó Deus, de verdade. Que o nosso relacionamento, ó Deus, venha ser baseado nessa obra boa da graça que nos comprou com o Seu sangue. A graça que nos chamou, dádiva, uma dádiva que foi dada através do Seu sangue. Porque tudo que temos, toda boa dádiva, é obra do Senhor, vem das Suas mãos. E nós queremos reconhecer o Senhor na nossa vida, na nossa família, no nosso caminhar, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, no nosso caminhar aqui na terra. Nos ajuda, Senhor, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.